Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso episódio semanal no feed aberto sobre NFL. Continua ao longo da off-season da NFL, um episódio por semana aqui, porque a off-season da NFL não para, só vai parar de verdade lá para junho e julho, né? Mas a gente vai ter Combine logo chegando, que são os testes que os jogadores que entraram no draft passam diante dos times da NFL, tem entrevista e tal. Depois tem o mercado de free agents, que é os jogadores cujos contratos se expiraram após a última temporada, que terminou domingo passado, vão poder assinar contratos com os novos times. Aí depois tem o draft em si, final de abril, então a off-season da NFL, esses próximos meses são bem agitados. A gente continua com 2 episódios por semana, um aqui no feed aberto e outro exclusivo para os apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição. R$14,90 por mês te dá acesso a um episódio por semana exclusivo, meus textos e também episódio exclusivo sobre a NBA, e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. No programa de hoje eu estou aqui nesse momento com o meu amigo Felipe Lawrence, jornalista, comando perfil O Quarterback, jornalista do Valor Econômico. A gente vai fazer um programa que normalmente, se eu não me engano, eu sempre faço esse programa com o Felipe, mas um pouco mais cedo no calendário, que é eleger vencedores e perdedores da temporada. Claro que você pode ter aquela atitude lá, não, só tem um vencedor e 31 perdedores, e aí pra você fingir uma Mamba mentality e tal, essas coisas, mas tem times que tiveram temporadas positivas que não foram Philadelphia Eagles, e tem times que tiveram temporadas negativas levando em consideração as expectativas para o ano, como o ano se desenvolveu. Pessoas, eu separei aqui algumas pessoas específicas também. Então eu separei 3 vencedores, 3 perdedores. O Felipe também separou os dele lá. E a gente vai debater esse ponto. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Você quer começar por um vencedor ou um perdedor? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Mais uma off-season, né? Mas ainda estamos aqui na ressaca daquele Super Bowl da semana passada, mas, como você bem disse, essa ressaca não dura, porque a off-season da NFL é tão animada quanto a temporada em si. Mas nesse momento aqui que tem esse interregno, né? Entre o Super Bowl e o Combine, dá pra gente fazer um pouco de análise do que aconteceu nessa última temporada, né? Então, eu acho que eu vou começar pelo meu primeiro vencedor aqui, se você me deixar. Por favor. O meu primeiro vencedor, eu acho que é o maior vencedor dessa temporada, é o Nick Sirianni, técnico do Philadelphia Eagles. Porque eu sei que você adora ele, que é o seu técnico preferido na NFL toda, mas claro, é um cara que ano passado a gente estava aqui discutindo se a melhor solução do Eagles era demiti-lo, né? Porque em 2023 o Eagles terminou aquela temporada de uma forma muito triste, muito melancólica, parecia que ele tinha perdido completamente o controle da equipe, né? E a gente ficou assustado quando o time deu chance dele reformular a comissão técnica, mas ele conseguiu reformular a comissão técnica. Óbvio que teve contratações que ajudaram, né? O Saquon Barkley é a maior delas, mas um draft também que foi muito bom, mas no fim das contas ele acabou ganhando esse Super Bowl e agora ele ganha um pouco mais de calma para essa temporada, que pelo menos para as próximas 2 temporadas, eu acho que ele ganha uma certa calma, que não vai precisar mais ficar se preocupando em não ser ele mesmo. Acho que a gente vai voltar a ver aquele Nick Sirianni mais deslocado de 2023 agora nessa próxima temporada, porque agora ele não vai ter mais tanto receio de ser demitido, porque obviamente ganhar o Super Bowl dá um pouco de graça para a pessoa, né? O cara ele consegue segurar sem precisar se preocupar de ser demitido. Óbvio que essa benesse não dura tanto, é só lembrar que o Doug Peterson também foi demitido 2 anos depois de ganhar o Super Bowl, né? Do próprio Eagles. Então acho que, mas nessa temporada ele acaba sendo o grande vencedor porque ele conseguiu reformular a comissão técnica, conseguiu levar o time até o Super Bowl, fez boas contratações, ele conseguiu deixar os coordenadores trabalhando. O Vic Fangio foi uma baita contratação, visto o que foi feito no Super Bowl. Então, para mim, ele acaba sendo o grande vencedor dessa temporada no geral. O Philadelphia Eagles, várias pessoas poderiam ser citadas, né? E eu tenho uma aqui na minha lista de vencedores, eu concordo com você. A gente vai chegar numa temporada de um Nick Sirianni empoderado, né? Que vai ser algo a ser visto, né? Porque eu não gosto do Nick Sirianni pessoa,
a personalidade dele eu detesto, mas o Felipe tem 100% de razão, né? E eu falei sobre isso aqui no podcast logo depois do Super Bowl. Eu falava muito aqui no programa que quando um técnico tá pré-demitido, eu não conseguia pensar em nenhum exemplo de um cara que conseguiu se recuperar e ter anos de sucesso com o time. E o Nick Sirianni, em determinado momento, parecia que ele estava pré-demitido, né? Como o Felipe falou, e ele acertou muito, conseguiu, com um grande acerto do Philadelphia Eagles, manter ele, e ele conseguiu reformular a comissão técnica. Vamos ver como é que vai ser com a saída do Kellen Moore, coordenador ofensivo, né, da equipe, apesar de esse ataque do Philadelphia Eagles nada esquematicamente falando me chamava muita atenção. Eu acho que é um cara que dá pra você substituir, e eu concordo com o Felipe. Eu acho que o Nick Sirianni é um dos grandes vencedores. Eu já vou puxar logo para um vencedor meu, Felipe, que também é do Philadelphia Eagles, já que a gente tá aqui nesse gancho. Eu coloquei o Howie Roseman, General Manager do Philadelphia Eagles. Eu não sei exatamente qual o cargo dele. Eu sei que ele é de fato o General Manager, mas alguns desses caras eles têm cargo de vice-presidente de Football Operations e tal. Mas ele é o responsável, o diretor responsável por esse elenco. E eu até tava conversando com um amigo meu sobre isso, ele que não pegou a fase do Chip Kelly no Philadelphia Eagles. O Howie Roseman é um cara que só trabalhou no Philadelphia Eagles. Ele... acho que é início dos anos 2000 que ele chega. Ele vai subindo ali a hierarquia organizacional do Philadelphia Eagles, né, na era Andy Reid. Ele assume o cargo ali de tomada de decisões e tal. O Andy Reid sai do Philadelphia Eagles. O Chip Kelly, que era, pra quem não sabe, hoje é o coordenador ofensivo do Las Vegas Raiders. É dos Raiders, né? Ele fechou com o time da NFL. Foi Raiders, né? Sim. Ele foi coordenador ofensivo na temporada passada de Ohio State. E ele é um cara que foi um baita de um revolucionário na Universidade de Oregon, né? Teve muito sucesso. Sucesso que o levou à NFL, que era um esquema tático bem diferente ofensivamente falando. Ele era um cara que chamava jogadas muito rápido, então tinha um ritmo muito alucinante. Aqueles times dos Eagles tinham um número bem maior de jogadas em ataque do que os oponentes e tal. Mas não só isso, né? Ele queria poder de tomada de decisão de elenco, até a parte nutricional dos jogadores ele se metia e tal. E ele afastou o Howie Roseman. Os Eagles não demitiram o Howie Roseman, mas em determinado momento ele não estava trabalhando nem no CT dos Eagles, né? Nem na sede dos Eagles. Ele estava trabalhando num escritório separado, porque ele não mandava mais no Philadelphia Eagles, né? E o Chip Kelly foi um desastre com os Eagles, teve um bom ano, depois foi muito mal, foi demitido, e o Howie Roseman recupera os poderes dentro da franquia e se torna, pra mim, indiscutivelmente o melhor general manager, não só da NFL, mas como dos esportes dos Estados Unidos. Eu acho que ele já tinha essa reputação antes. A maioria das pessoas, eu acho que já colocaria ele ou o Sam Presti, né, do Oklahoma City Thunder, como o melhor. Mas eu acho que esse título, pra mim, torna indiscutível. E não é só o título por si só. É como foi o título, né? Porque o Philadelphia Eagles é campeão por conta do trabalho dele. Pra mim, o trabalho de construção do elenco que o Howie Roseman fez é a parte mais importante. Ele tem o Jalen Hurts, que é um quarterback muito bom, mas não é um quarterback, na minha opinião, top 3, top 4 da NFL. É um time muito mais baseado num elenco muito forte. A decisão dele de manter o Nick Sirianni foi acertada. Ele é um cara que a maioria das decisões grandes dele dão certo. E ele erra também. Ele é um cara que trabalha. Eu não lembro. Foi o J.J. Arcega-Whiteside ao invés do DK Metcalf. E teve o outro lá também que ele selecionou ao invés do Justin Jefferson. Ele comete erros, mas é impossível acertar todas, né? Esse não é o ponto. O ponto é que ele todas as decisões que ele toma parecem ser baseadas em análise de dados sólidas, de coisas que vão aumentar as chances, as probabilidades dos Eagles vencerem. A questão dele trocar para baixo, acumular escolhas. Ele
estava numa posição que ele poderia selecionar, correr um risco com um cara como o Jalen Carter. É um cara que vários anos ele tem múltiplas escolhas de primeira rodada. A troca pelo A.J. Brown, que foi uma ótima oportunidade de mercado e se provou um grande acerto. Então, ele é um cara que eu acho que esse título coroa. Porque, de novo, tem Brad Veach, por exemplo. Ele venceu 2 dos últimos 3 Super Bowls. Ele é o General Manager do Kansas City Chiefs. Você, na hora ali da lista ali de responsáveis, ele é muito importante, mas você coloca o Patrick Mahomes na frente, Andy Reid na frente. Pra mim, a grande figura por trás do sucesso dos Eagles é o Howie Roseman. E pra mim ele coloca até uma distância ali como o melhor executivo dos esportes dos Estados Unidos. Eu concordo inteiramente, porque o trabalho do Howie Roseman depois daquele Super Bowl que eles ganharam alguns anos atrás de reformular a equipe, né, porque foi um time que sofreu uma transformação muito grande daquele Super Bowl pra cá. Ele conseguiu fazer essa transformação de uma maneira exemplar, né? É um cara que não só tem faro pro draft, né? Ele consegue escolher bons jogadores no draft, obviamente, como você disse, não é 100% de acerto, mas seria impossível alguém ter 100% de acerto no draft todo ano, mas ele tem um bom faro pro draft. É um time que paga os seus melhores jogadores, não deixa jogadores irem ao mercado, é um time que consegue fazer contratações pontuais de forma a elevar as potências da equipe, dado o Saquon Barkley é o maior exemplo disso, né? Um time que tinha essa posição, estava em posição de gastar com um running back de qualidade, né? Então, era um time que estava reforçado, um time que precisava de um running back, trouxe o Saquon Barkley, que foi o grande diferencial da equipe nessa temporada, né? Acho que boa parte do título do Super Bowl em campo, acho que passa pelas mãos do que o Saquon Barkley fez durante a temporada, apesar de não ter feito um grande Super Bowl, né? Mas, em termos na temporada, indubitavelmente, ele foi uma grande peça desse título. Então, tudo isso passa pelo que o Howie Roseman pensa, né, de futebol americano. Ele pensa como executivo, um cara que, como você disse, ele perdeu aquele poder na época do Chip Kelly, né, ele foi meio escanteado, mas aí voltou com mais poderes ainda, porque depois ele voltou realmente como cara, como pessoa que manda e desmanda, né. Os primeiros Super Bowl que eles ganharam há alguns anos já tinha estabelecido isso, né. Eu acho que ele fica lá até o momento que ele quiser sair, não vai ser demitido nunca, imagina, ainda mais agora depois desse segundo Super Bowl. E é um time que consegue manejar muito bem o salary cap, um time que tá meio alavancado. É um time que, se você olhar o salary cap do Eagles, é um time que tá meio alavancado, mas é um cara que consegue manejar isso de uma maneira tranquila. Não é um time que nem o Saints, que o Mickey Loomis, que é o general manager lá, que deixou o time numa situação de quase insolvência, né? Você tem que fazer grandes reformulações de equipe, não é questão do Eagles. Então ele tem esse faro tanto de draft quanto econômico. Então acho que ele sim se posiciona como. Ele já era, né? Eu acho que também para mim já era o principal general manager da NFL, mas agora ele se solidifica como um dos grandes da história, pelo que ele vem fazendo no Eagles nesses últimos 10 anos, principalmente. Eu tava tentando pensar aqui um exemplo de algum time que venceu 2 Super Bowls seguidos não, próximos um dos outros. E ele foi 3 no espaço de menos de 10 anos. No Super Bowl 52 foi que ano? Foi 7 anos atrás. Fácil. Foi 7 anos atrás. Fácil fazer essa conta. Ele foi em 3 Super Bowls nesse período com 3 quarterbacks diferentes. Quer dizer, venceu um com um quarterback, venceu o outro com um quarterback, e no meio foi com o Jalen Hurts também, né? Então ele foi com 2 quarterbacks. Então, o que eu quero dizer é que normalmente esses times que têm sucesso por um período estendido, normalmente é tudo baseado num grande quarterback, né? E o Jalen Hurts é um grande quarterback, mas eles foram lá atrás com um quarterback reserva, que era o Nick Foles, que tá fora da NFL hoje em dia, e a própria selecionar o Jalen Hurts foi uma escolha criticada na época, né? Porque você tinha o Wentz, ainda acreditava-se que o Wentz era o cara do time, e parecia ali um pouco por que você vai investir uma escolha de segunda rodada num quarterback quando você já tem um quarterback e você precisa de outros setores, né? E acho que ele vai bem até nessas decisões não óbvias, como a contratação com o Barkley também, né? Que eu acho que o mercado de running backs é esse, um time que já tem um elenco muito forte, que num ano tá com dinheiro sobrando e ele pode ser um luxo, né? Eu acho que ele mostrou esse caminho. E sobre a questão da folha salarial, a situação não é confortável, obviamente, mas eles têm o Jalen Hurts sob contrato, A.J. Brown sob contrato, Devonta Smith sob contrato, e um monte de titular de altíssimo nível em contrato de calouro ainda, né? O Jalen Carter,
Acho que o Nolan Smith ainda não chega pra renovação, se eu não me engano. E o Josh Sweat é um cara que acho que provavelmente eles vão ter que perder, né? Porque não parece que eles vão ter dinheiro pra manter, né? Mas é um time que seleciona muito bem. Tem uma das melhores duplas de cornerback da NFL e os dois cornerbacks no contrato de calor, né? O Perdegin e o Quinn Mitchell. Então é um trabalho brilhante que o Roy Roseman fez. Eu acho que coroa ainda mais o trabalho dele. Vamos passar para um perdedor agora. Eu vou começar com o São Francisco 49ers. Também foi um grande perdedor dessa temporada, porque é um time que sofreu. É um time que entrou na temporada como vice-campeão da NFL, um time que entrou com muita expectativa em cima do que o Brock Purdy ia fazer no segundo ano dele como titular na NFL. É um time que sofreu com muitas lesões, né? Mas além dessas lesões, é um time que não conseguiu alcançar o mesmo nível que teve em 2023. Eu acho que óbvio, você tem efeito de lesões, mas você tem muito efeito de campo também. O time não conseguiu performar da maneira que se esperava. Eu acho que frustrou muito os torcedores, né, que esperavam que o time ia se posicionar como a grande força da NFC por mais um ano. Não conseguiu. Um time que agora entra nessa temporada precisando renovar o contrato do Brock Purdy, mas é um time que eu acho que vai ser uma renovação de contrato meio turbulenta, porque qual que vai ser o Brock Purdy que a gente vai dar o contrato? O Brock Purdy 2023 ou o Brock Purdy 2024? Quanto que foi o efeito de lesão que afetou os efeitos das lesões na equipe, principalmente no ataque, né, que afetaram o desempenho dele. Então acho que é um time que entra com mais dúvidas do que resposta nessa temporada. É um time que não parecia que ia entrar nesse momento, assim, depois do que fez em 2023. Então acho que acaba sendo uma grande decepção, dado as expectativas que haviam em cima dessa equipe na temporada entrando em 2024. Acho que solidifica essa imagem que a gente tem do 49ers nos últimos anos, de que é um time que vai ter um ano saudável e vai ter um ano que não vai ser saudável. E aí, acho que o time que a gente vê, né, nos últimos anos, um ano eles vão muito bem, chegam no Super Bowl, outro ano todo mundo se machuca. Aí o time fica saudável, eles vão no Super Bowl, aí no outro ano se machuca também, né, e uma sensação que esse ciclo, né, de time com, sei lá, 4, 5, 6 jogadores que são entre os melhores da posição, acho que meio que tá chegando ao fim, né, e vão precisar tomar algumas decisões difíceis, né, nessa off-season. E sobre a questão do Brock Purdy, eu não acho que é um contrato difícil de chegar a uma renovação. Não deveria ser. Porque o contrato dele é você pegar o contrato do Jared Goff, acrescentar aí a inflação, né, o aumento do salary cap, e esse é o contrato do Brock Purdy, né? Eu tô falando isso enquanto eu tento abrir aqui os números que eu não lembro de cabeça. 4 anos, 53 milhões de dólares, né, por temporada. Esse é esse o contrato, né, do Brock Purdy, né? E aí você pode debater se o 49ers deveria ou não pagar esse contrato. Eu acho que deveria, mas eu sei que eu tô no lado mais acima, né, do Brock Purdy, né? Eu gosto mais do que a média. Eu acho ele um bom quarterback ali de metade de cima do ranking. Só que também tem a questão, né? O agente do Brock Purdy não deve estar com esse contrato do Jared Goff na mão. Deve estar com um contrato do Dak Prescott. 60 milhões por ano. Aí é um dinheiro puxado. 53 para 60 é uma diferença, né? Mas eu acho que ele vai ficar nesse patamar aí. Eu acho que as decisões maiores vão ser... Javon Hargrave, eu tava falando isso no último off-season, vai ser cortado. O que você faz com o contrato do George Kittle? O que você faz com o contrato do Nick Bosa? O que você faz com o contrato do Fred Warner? Eu acho que todos esses são candidatos a reestruturar. Trent Williams, batendo na porta de 40 anos, ainda é um left tackle muito bom, mas se machucou na última temporada. A linha ofensiva é ruim. O que você faz com o Deebo Samuel e Brandon Ayuk? Brandon Ayuk se machucou na última temporada e quando tava jogando tava sendo um desastre. O Deebo Samuel também fez uma temporada muito ruim, que pediu para ser trocado e parece que o 49ers aceitou o pedido, mas ainda você vai herdar com o dinheiro da troca dele, né? Então eu concordo com você, é um time que... eu acho que você poderia colocar também o Kyle Shanahan
como perdedor, né? Porque ele é um cara que ele tem uma reputação, né, de ser um dos melhores head Sim. coaches da NFL, só que ele os times dele, pô, tem algumas lesões, né? Claro, lesões da NFL são um problema, mas todo time vai ter lesão. E eu acho que o 49ers, ele meio que perde alguns jogadores por lesão e o time desmorona de forma como, por exemplo, a gente viu o Detroit Lions. Perdeu a defesa inteira por lesão. E chegou no Divisional Round. E os 49ers não conseguem fazer isso. Sim, eu concordo. Acho que a questão do Kyle Shanahan acho que é mais profunda ainda, porque é um time que vem tocando, né, de coordenador defensivo como se troca de bala, troca de cueca desde que o Robert Saleh foi pro New York Jets, né? Agora ele trouxe de volta o Robert Saleh, acho que para tentar dar um pouco de semblante de continuidade naquele esquema defensivo, porque nos últimos anos você não tinha continuidade, no momento que você troca de coordenador ano após ano, você acaba criando problemas para os jogadores, porque os jogadores precisam reaprender tudo a cada off-season. Então isso cria problemas de adaptação, cria problemas de contenção, né, do conhecimento dos jogadores. Então acho que você trazer o Robert Saleh de volta, que obviamente tem um trabalho que é muito acima da média no 49ers como coordenador defensivo. Você traz ele de volta, aí você consegue você dá um pouco mais de calma pro Kyle Shanahan trabalhar no ataque, que eu acho que é onde ele vai se concentrar mais, né? Então, mas é o que você disse. O Kyle Shanahan também tem que superar esses fantasmas que o afetam, né? Um cara que nunca consegue, parece que nunca consegue passar da curva. Então acho que é um cara que precisa ter precisa ter uma temporada agora para realmente se concentrar no que ele sabe fazer e deixar a defesa, não precisa pensar muito no que está acontecendo nas outras unidades da equipe e se concentrar no ataque, porque é um cara que precisa voltar, mostrar que realmente pode passar da curva, porque se você tem mais uma temporada agora, mais ou menos, Fortnite, você começa a ter um questionamento real se ele é o cara para levar o time pro título. Uhum. Eu acho que ele não tá sob risco de ser demitido, mas você cria uma dúvida real, porque agora a dúvida é tá marginal, assim, tá entre focos, né, mas mais uma temporada ruim, acho que você cria uma dúvida real se ele realmente é o homem para carregar a equipe pro título. Então acho que ele precisa ter uma temporada que ele precisa provar que é o cara, que é um cara que tem essa habilidade, que consegue ganhar um título, porque a gente sabe que a habilidade como técnico, né, como mente pensante de futebol americano, ele tem. Mas ele precisa mostrar isso agora como técnico principal que realmente consegue elevar a equipe para esse próximo nível. Vamos seguir aqui antes, lembrando, pessoal, pessoal que está assistindo no YouTube, deixa like, deixa comentário, se inscreve no canal. Você que está no Spotify, deixa 5 estrelas na avaliação, é muito importante. Estamos chegando em 1000 avaliações, então dá aquela moral, deixa 5 estrelas lá. Também não deixe de se tornar apoiador, link está na descrição, caradosesportes.com.br, R$14,90 por mês, conteúdos extras. Tem plano que te dá direito a um grupo no WhatsApp, que é muito legal. Um grande abraço para os parceiros dos esportes que estão lá no grupo dos apoiadores. Vamos seguir nesse nosso vencedores e perdedores. Eu vou com um perdedor agora, que na verdade é uma dupla. Eu coloquei 2 times aqui. Eu coloquei Baltimore Ravens e Buffalo Bills. Porque eu sinto que eles desperdiçaram uma chance de bater o Kansas City Chiefs num ano que a equipe estava mais vulnerável do que de costume, né? Do que normalmente é, porque é um time que teve uma campanha muito forte, que a gente sabia que tinha muita sorte envolvida, que eles venceram alguns jogos ali que não deveriam e tal, mas ainda assim o Buffalo Bills não consegue bater o Kansas City Chiefs na final de conferência, os Ravens não conseguem bater o Buffalo Bills, e os Ravens não conseguiram bater o Kansas City Chiefs lá na abertura da temporada, né? E aí a gente vê esse mesmo time dos Chiefs sendo completamente exposto pelo Philadelphia Eagles, né? E você pensa no pass rush do Buffalo Bills, comparando o que o pass rush dos Eagles fez 2 semanas depois, é uma vergonha, né, para a linha defensiva do Buffalo Bills. Então é um ano que o Patrick Mahomes não vai a lugar nenhum. Esse era o ano que dava para ter derrotado, dava para você ter exorcizado ali alguns espíritos ruins de derrotas pro Kansas City Chiefs, como os Ravens na temporada retrasada, como os Bills na temporada passada, e eles desperdiçaram. Eu acho que era o ano e eles desperdiçaram. E eu acho que
São dois times que tem que olhar para dentro deles. Claro que tem grandes quarterbacks, tem ótimos trabalhos. Eu não acho que tem que demitir todo mundo e tal, não sei o quê. Mas é um time que tem que olhar para dentro deles e fazer uma avaliação honesta do que deu errado esse ano. De por que eles de novo chegaram e não conseguiram ser o time representando a AFC no Super Bowl. São dois times que há anos, né, vêm batendo na trave, há anos não conseguem superar esse Kansas City Chiefs. Tinha uma chance boa de fazer isso nesse ano, porque a gente viu que o Kansas City Chiefs, nessa temporada regular, vinha patinando, né? Um time que não conseguiu passar de 30 pontos, então assim, na temporada regular. Então assim, é um time que vinha patinando, um time que, apesar de ter uma defesa muito sólida, né, a defesa realmente carregou a equipe até os playoffs, mas o ataque, que era o grande chamariz do Chiefs nos últimos anos, não se concretizou, não se encaixou em nenhum momento dessa temporada. Então, assim, tanto o Bills quanto o Ravens, eles precisam trabalhar nesse sentido de que o que falta, né? Qual que é a peça que está faltando para a gente conseguir dar esse pulo? Se a peça ela é realmente... Obviamente, você vai reforçar as equipes, mas é mental que está faltando? Você falta experiência em playoffs? É um negócio que você vai ganhando a partir do tempo? Então, assim, são duas equipes que não vão fazer mudanças muito drásticas. Acho que o Bills talvez reformule um pouco mais o elenco do que o Ravens, porque está numa situação contratual que o Bills ele precisa dar uma reformulada. O Ravens nem tanto, está com um elenco bastante jovem, né? Então acho que não precisa mudar tanto, mas são dois times que nessa próxima temporada a gente está vendo que vai ser acho que vai ser mais pegada do que foi nessa última temporada de 2024. Então são dois times que, para dar esse pulo, para conseguir chegar ao Super Bowl, para conseguir se manterem competitivos de verdade, né, na prateleira de cima da conferência, vão ter que realmente fazer um trabalho muito sólido, não só de reforçar a equipe, mas também de mudar questões de filosofia ofensiva, filosofia defensiva, para tentar dar esse pulo, porque a gente vai ver primeiro um Chiefs que vai voltar, acho que mordido, né, um time que vai voltar mordido por conta não só da condição do Super Bowl, mas por conta da temporada. Você vai ter também outros times da UFC que vão estar evoluindo. Acho que o Chargers é um time que vai evoluir bastante da temporada passada para essa próxima de 2025. Então você vai ter um ambiente competitivo maior para essas equipes. Então sendo equipes que você via com mais facilidade de chegar aos playoffs, de competir, de chegar à final de conferência, acho que esse ano vai ser um pouco mais complicado. É a impressão que eu tenho. Concordo. Vamos para outro perdedor aí, seu segundo perdedor. Meu segundo perdedor, eu vou voltar para a NFC East, eu vou falar o nosso querido New York Giants. O Giants é um grande perdedor dessa temporada, porque... Parabéns, Giants! 10 anos consecutivos como um dos perdedores da temporada. Pô. Parabéns. Isso é um grande feito, porra. Parabéns. Mas assim, acho que esse ano ficou muito mais evidente, porque eu sempre falar desde o início da temporada, que você também sabia, que não seria uma grande temporada do Giants, né? O time está num processo de reconstrução longo, etc, tudo que a gente veio falar aqui, mas a forma como aconteceu e o que aconteceu com os jogadores que foram embora da equipe deixaram uma sensação muito ruim. Eu acho que é uma sensação que não se via na equipe, acho que nunca se viu na equipe nesses 10 anos de fase ruim. Você viu o Saquon Barkley indo embora, quase quebrando o recorde de jardas histórico da NFL, ganhando o Super Bowl. Você viu o Xavier McKinney saindo, indo pro Packers, se tornando All-Pro. E a questão principal disso tudo é que foi tudo muito público, porque o Giants participou daquele programa Hard Knocks de Off-Season, onde escancarou todas as decisões da equipe. Então acho que assim, criou-se um ambiente no Giants de realmente, o time pisou muito na bola. E eu acho que em parte sim, em parte não, mas a grande questão é, a visão pública em torno do Joe Schoen e do Brian Daboll piorou muito nessa temporada. Acho que são dois caras que vão entrar com uma pressão enorme, né? Então acho que o Giants acaba saindo como um grande perdedor dessa temporada, assim, por conta de todo o contexto em que aconteceram as decisões que a equipe tomou, o que aconteceu com os jogadores que saíram da equipe e foram para outros times. Então acho que é um time que está nessa entra em 2025 sob muita pressão de tentar mostrar que realmente que o trabalho que vem sendo feito tem alguma coisa a ser, tem algum futuro, né? Não é um trabalho que vai ser jogado no lixo, um trabalho que não está dando certo, que ele está sob muita pressão aqui. Então é um time que
pra mim, é um dos grandes perdedores dessa temporada que passou. Eu concordo. Eu só não tá na minha lista porque tudo aconteceu dentro do esperado. Tem alguma coisa te surpreendeu na temporada dos Giants? Não, mas assim, acho que o que me surpreendeu foi realmente o contexto como as coisas aconteceram. Sim. Eu acho que foi muito mais explosivo do que deveria ter sido, entendeu? Porque toda hora que o Saquon Barkley tinha um jogo de 200 jardas, aparecia o vídeo do John Mayer falando, eu vou ficar puto se ele for pro Eagles. Quando o Jaden Daniels fazia um jogo bom, aparecia o filho do Joe Shane falando que o Jaden Daniels é o melhor quarterback desse draft. Então acho que toda a questão, todo o contexto em torno, pra mim, tornou essa a pior temporada do Giants em todo esse período ruim que a gente tá vendo desde o Super Bowl há 40 anos atrás. Mas enfim, desde o Super Bowl 46, né? Mas assim, desde o Super Bowl, assim, todo o contexto do que aconteceu na equipe, acho que torna essa temporada muito ruim em termos de posicionamento público da equipe. Mas sim, obviamente que em termos do que se guardava, não me surpreendeu, porque era um time que estava com o Daniel Jones, é um time que acho que assim, a demissão, né, a dispensa do Daniel Jones é que foi surpreendente. Foi um ponto que eu acho que ninguém muito que esperava que fosse acontecer. Mas dentro de campo aconteceu o que se esperava. Um time que está sendo um trabalho longo, um time que precisa evoluir, precisa criar peça, um time que não fez muitos drafts ruins ao longo dos anos, então não tem essa reposição de jogadores, então precisa criar essa reposição de jogadores, isso demora, então acho que assim. Mas todo o contexto em torno, acho que tornou essa temporada muito ruim em termos de opinião pública. Justo, concordo. Acho que é muito mais uma questão de opinião pública mesmo, né? Porque dentro de campo foi exatamente o esperado e é um perdedor por si só, né? Mas realmente a questão da opinião pública é complicado e tudo poderia ser melhor nessa off-season se a gente não tivesse vencido o Indianapolis Colts. É isso. A gente poderia estar, e vence os Colts. E aí agora a gente tá rezando pro Titans ou pro Browns não selecionar dois quarterbacks que também não enchem os olhos, né? Apesar de eu gostar bem mais do Denzel Ward do que do Shadow Sanders, né? Então é isso. É o buraco que os Giants estão. O meu segundo perdedor, eu fiquei muito em dúvida se ele qualificaria, Felipe. Eu vou pedir a sua opinião sobre isso. Eu coloquei o Sam Darnold. E o porquê de eu ter ficado em dúvida? Porque eu acho que se você pega o início da temporada da off-season passada e agora, eu acho que ele tá mais ou menos na mesma situação, ou eu acho que você pode até argumentar que ele tá numa situação melhor, em termos de buscar um novo time, financeiro e tal. Mas eu acho que levando em consideração o ponto que ele chegou ao longo da temporada e como veio tudo por água abaixo em 2 jogos, eu qualifico ele como um perdedor porque ele estava jogando muito bem com o Minnesota Vikings. Ele é um cara que em determinado momento era top 5 ali na disputa por MVP, não é absurdo dizer isso. E parecia que ele estava diante ali de um contrato de 100 milhões de dólares. Seja do Minnesota Vikings, seja de outro time. Ele estava na trajetória que o Baker Mayfield teve em 2023 contra o Tampa Bay Buccaneers e jogando melhor ainda que o Baker Mayfield. Só que aí chega aquele jogo contra os Lions na última rodada da temporada regular e o jogo dos playoffs, ele vai muito mal. E aí você tá olhando pra ele de novo como um cara de provavelmente um contrato de 1 ano. Talvez um contrato de 1 ano um nível alto, tipo 20 milhões de dólares. Mas ainda assim, ele é um cara que poderia ter assinado por mais de 100 milhões de dólares nessa off-season, né? Então ele se custou algumas dezenas de milhões de dólares com o desempenho nas últimas 2 partidas. Então eu acho que, por mais que a situação dele nessa off-season provavelmente é melhor do que o valor dele é maior do que na última off-season, eu acho que pelo que deu errado na reta final, eu coloco ele como um dos perdedores. A distribuição de valor que ele teve, né, nessas últimas 2 semanas da temporada, né, de tanto temporada regular quanto de playoffs, foi um negócio que eu não me lembro de ter visto. Um cara que vinha aportado para ser um grande contrato, né, ter uma chance real de ser como titular por vários anos, perder, destruir esse valor todo e falar, ele não mudou nada. É um cara que continua o mesmo jogador que a gente estava vendo nos últimos anos. Eu acho que, assim,
acho que ele vai ter uma boa chance. Acho que o empresário dele vai fazer um trabalho de mostrar, pô, mas ele teve aqui, ó, ele teve 14 jogos bons, um cara que não teve, não é um cara que tem o histórico dele na temporada passada, o que ele fez de melhor supera o que ele fez de pior. Então acho que esse vai ser a grande tônica do empresário Sandaro nessa off-season. Mas, sem dúvida alguma, os times vão olhar esses 2 jogos finais na temporada regular dos playoffs para ver o que aconteceu. Será que foi realmente Sandaro? Será que foi esquema ofensivo, esquema defensivo? Será que conseguiram entender o que ele fazia no ataque? Será que foi realmente o desempenho ruim do Sandaro como quarterback? Mas eu concordo que ele acaba se tornando um dos grandes perdedores pela distribuição de valor que ele teve de contrato, que o cara perdeu o que? 10, 20, 30 milhões de contrato agora nessa brincadeira, em 2 jogos, em 2 semanas. Então acho que é um cara que precisa, que vai ter uma off-season interessante. Acho que a off-season mais interessante entre jogadores que compram a janela é a do Sam Darnold, na minha opinião. Verdade. Vamos voltar para os vencedores. Qual é o seu segundo vencedor? Eu vou colocar aqui o Josh Harris, dono do Washington Commanders, porque é um cara que ele comprou a equipe do Dan Snyder, que era um crápula, né? Todo mundo sabe que era um bandido. Então, o Dan Snyder, não o Josh Harris, mas o Dan Snyder era um bandido. Ele conseguiu comprar essa equipe que é uma equipe tradicional na NFL, né? Uma equipe que tem muita história, que estava completamente tá marginal, né, na NFL, um time que há anos e anos, décadas, não conseguia fazer nada. Ele conseguiu, em 2 temporadas, modernizar a estrutura da equipe, contratou um general manager que fez um ótimo trabalho de reformulação de elenco, capitaneado pelo Jayden Daniels, né, pela escolha do Jayden Daniels. Então, assim, é um cara que vai construir um novo estádio, né, conseguiu dar um norte para construir um estádio na cidade de Washington, na capital americana, que é um negócio que os Estados Unidos tinham muito, o governo americano tinha muita reticência por conta do Dan Snyder, mas agora conseguiu liberar o terreno onde fica o RFK Stadium, que vai ser demolido, versão novo estádio do Washington agora. Então acho que ele sai como um dos vencedores por conta disso, o trabalho que ele vem fazendo, tanto de reformulação da equipe, quanto das contratações que ele fez, que conseguiu dar um norte pro Washington. O Washington entra nessa próxima temporada como um dos grandes nomes da temporada, né? Todo mundo quer ver qual que vai ser a evolução do Jayden Daniels como quarterback, qual que vai ser o trabalho do Adrian Peters como general manager, o que ele vai fazer, como ele vai montar essa equipe. É um dono que vem ganhando importância, né? Um cara que apareceu muito nessas últimas semanas lá no Super Bowl, na semana do Super Bowl, um cara que estava sempre do lado do Roger Goodell. Também o dono do Josh Harris, também é o dono do Philadelphia 76ers da NBA, né? Mas é um cara que tá na NFL, ele tá ganhando importância como dono por conta desse trabalho que ele fez 2 anos. Vai ser sustentável ou não? Não sei. A ver. Mas esse começo de trabalho, até pela base de comparação que eu vi com o Dan Snyder, tá sendo muito boa. Então acho que é um cara que entra como um dos grandes vencedores, tanto pelo trabalho que ele vem fazendo, tanto pelo que o Washington apresentou em campo nessa última temporada. É meio também assim, né? O torcedor do Commanders tinha um carro que dava defeito toda semana, que não tinha... Você gastava... Sabe, tinha um Peugeot 206 desses aí que o pessoal sacaneia muito na internet, e qualquer coisa que funcionasse, que não desse defeito, ia ser melhor, né? Eu só não colocaria... Eu coloquei o Washington Commanders na minha lista. Eu não colocaria o Josh Norris pelo... Josh Harris, né? Josh Norris é um repórter, né? Eu só não coloquei o Josh Harris pelo último ponto que você colocou ali, pra ninguém perceber que ele é o dono do Philadelphia 76ers também, né? Que tá num colapso completo, que fez o... Eu sou fascinado por essa questão de você tentar enterrar notícia em dia de eventos mais importantes, né? Os 76ers basicamente enterraram a notícia que o Embiid vai ter que passar por uma nova cirurgia no joelho no Super Bowl. E jogaram no ar assim no dia do Super Bowl, ninguém lembra, né? E o Paul George já tá parecendo um dos piores contratos da NBA, se não for o pior contrato da NBA, né? Então tá tudo dando errado com o Philadelphia 76ers. Eu não sei se você viu isso, Felipe. Todos os perfis de times da Filadélfia parabenizaram os Eagles quando eles venceram a final da NFC, menos os 76ers. Porque o 76ers, mesmo dono, né? Do time que perdeu a final da NFC. Então eles não parabenizaram. Teve gente na Filadélfia que ficou puta, né? Porque a gente sabe que o pessoal da Filadélfia é tudo muito, muito calmo, né? Tranquilo, ponderado, né? Então, torcida tranquila.
Mas eu colocaria o Washington Commanders, sem dúvida. E eu acho que o Adam Peters realmente foi uma grande contratação e tal, mas ele draftou o Jalen Daniels, né? E aí tudo dá certo. Quando você tem um quarterback, tem um cara nesse nível, tudo funciona melhor. Então eu concordo com você, tá até na minha lista aqui também de vencedores. Meu terceiro vencedor é o Ja'Marr Chase. É um cara que tentou muito um contrato novo já na última off-season. Os Bengals não cederam, porque vamos ser sinceros, né? O Bengals é meio que a franquia mais pobre da NFL, a franquia que tem menos dinheiro, dono. É a franquia mais pobre, E aí não quis dar o contrato. O Ja'Marr Chase foi lá e teve uma das melhores temporadas de um wide receiver na história da NFL. Teve a tríplice coroa. Primeiro time ao Pro, 127 recepções, 1.700 jardas, 17 touchdowns. A defesa do time ser horrorosa não é culpa dele. E eu acho que ele vai superar e muito o contrato do Justin Jefferson. E mais do que isso, eu acho que a gente sai... Quando a gente for fazer aquele top 5 wide receivers, top 5 posições que eu faço muito na off-season, né, posição por posição, eu acho que a gente sai dessa temporada com uma discussão justa, se é o Justin Jefferson ou se é o Ja'Marr Chase, o melhor wide receiver na NFL. Eu ainda colocaria o Justin Jefferson na frente, porque eu acho que boa parte desses números do Ja'Marr Chase é ter o Joe Burrow também, né? Então o Justin Jefferson não tem o Joe Burrow. Então acho que jogador por jogador, acho que eu colocaria um pouquinho ainda, mas é uma discussão. E eu acho que o Ja'Marr Chase, ele conseguiu fazer o valor dele, que já era muito alto, se tornar ainda maior. Eu concordo, eu tinha colocado o Joe Burrow aqui na minha lista como um dos meus vencedores e meio que correlato com o Ja'Marr Chase, né? Porque o Ja'Marr Chase tem uma temporada absurda, né? Uma temporada que voltou a jogar no nível que se esperava, muito por conta do Joe Burrow também ter tido uma temporada muito boa, né? O cara, ele foi Comeback Player of the Year, um cara que conseguiu voltar a jogar num nível muito alto depois daquela lesão bizarra que ele sofreu no punho em 2023, né? E também de problemas tanto de performance em campo que ele vinha sofrendo antes disso, mas voltou a jogar muito bem. Ja'Marr Chase conseguiu se posicionar, conseguiu reabrir essa discussão do melhor wide receiver da NFL, uma discussão que estava muito pendente, né, por Justin Jefferson, como você disse, e agora essa discussão ela reabre. Ele ultrapassa o Tyreek Hill no ranking, né, que era muito Justin Jefferson e Tyreek Hill. Sim, não, e agora ele com certeza se posicionou como segundo lugar. Isso eu não tenho dúvida disso. Até por conta de como foi a temporada do Tyreek Hill em 2024. Uma temporada bizarra, e ele saiu mordido com Dolphins e agora voltou com o rabo entre as pernas, né? Mas, enfim. Vai correr contra o Noah Lyles, né? Ao que tudo indica, parece que vai sair a corrida dele com o Noah Lyles, que é o campeão olímpico dos 100 metros. Parece que vai sair, vai ser divertido, mas acho que o Ja'Marr Chase, ele consegue não só se posicionar como segundo, né, indubitavelmente o segundo melhor do wide receiver da NFL. É um cara que ele voltou a realmente mostrar em campo o que ele veio mostrando especialmente na temporada de novato dele, né, nas primeiras temporadas em que o Bengals chegou no Super Bowl, um cara que conseguiu, um cara que tem uma posição explosiva, a gente via isso no universitário, ele continua tendo isso na NFL. Agora a grande questão é realmente como que o Bengals ele vai conseguir manejar toda essa questão de contratual dos contratos, que precisa renovar, jogador que vai sair, porque é o que a gente está dizendo, é o time em termos de posição líquida de caixa mais pobre da NFL, porque é um dono que não é abastado. Um cara que ganhou a equipe de herança, né, do pai dele, então não é um cara que fez grana. Então, em comparação com outras equipes da NFL que a gente está vendo, esse fluxo de bilionários, etc., ele não é bilionário, ele é só entre aspas, milionário. Então acho que assim, é um cara, muda um pouco tá mudando um pouco as certas equipes do que eles podem renovar, de como eles podem trabalhar esse tipo de contrato por conta desse fluxo enorme de bilionários que a gente está vendo. Porque na NFL tem um negócio bizarro, e eu vou entrar um pouco minúsculo, eu vou fugir um pouco do tema do podcast, mas que você precisa garantir a parte garantida do contrato, ela precisa ser garantida pelo dono da equipe na hora da assinatura do contrato. Essa parte garantida do contrato, ela vai para uma conta em separado da NFL para garantir que o jogador seja pago. É um negócio que vem lá da época onde você amarrava cachorro com a linguiça para
para jogador não levar golpe de dono de equipe mal intencionado. Mas ainda existe, é um negócio que não foi tirado para fora. Então, nesse cenário que a gente está vendo de contratos cada vez mais altos, times que têm donos com mais caixa, ele tem mais amplitude de movimentação de recursos, se dão melhor do que times com donos de menos abastados. E o Bengals está na situação de donos menos abastados, um time que precisa começar a vender ativos, precisa fazer um monte de movimentação que não para conseguir garantir essa renovação de contrato, precisa garantir que o jogador não saia na janela de transferência. Então é um time que precisa trabalhar muito nisso, mais do que outras equipes. Então acho que vai ser uma off-season importante para a equipe e fazer um bom draft, porque vai precisar repor peças. Sobre essa questão do dinheiro que você tem que separar numa conta, né? Isso foi muito notícia quando lá atrás, 2018, 2019, se não me engano, acho que 2018, os Raiders trocaram o Khalil Mack por causa disso, né? Porque os Raiders eles não tinham dinheiro, né? Quer dizer, não tinham, ou seria um golpe muito pesado financeiramente para renovar o contrato do Khalil Mack, e eles decidiram trocar o Khalil Mack, né? E assim, a gente tem visto efeitos disso. Os Raiders venderam uma participação minoritária no time pro Tom Brady, e os Giants supostamente estão vendendo uma participação minoritária na franquia também, né? Porque são dois times que Mark Davis, no caso dos Giants, o John Mara e o Steve Tisch, que o Steve Tisch não, ele já era muito rico antes disso, né? Mas o John Mara, o dinheiro dele é os Giants, né? E o dinheiro do Mark Davis é o Raiders. E como você falou dos Bengals também, né? Não é o Josh Harris, que a fortuna dele é daquela loja Fanatics, né? De artigos esportivos nos Estados Unidos, né? Ou então o Stan Kroenke. Não, Josh Harris é pior. Josh Harris ele é dono da maior gestora de investimentos. Ele fundou a maior gestora de investimentos nos Estados Unidos. Então, assim, não é questão que nem do Panthers também, o David Tepper, que é um cara que fez muito dinheiro com investimento. É diferente. É diferente. São donos que têm só o time como base de recursos, né? Basicamente para esses caras, tipo o Stan Kroenke também, é basicamente um hobby, né? E pro John Mara e pro Mark Davis é a vida deles, é o que que paga os jatinhos deles e tal, então é um negócio diferente mesmo, e é isso, né? Se renovar um contrato de um quarterback, os Bengals já tiveram que botar, sei lá, 100 milhões numa conta dessas por conta do Joe Burrow. E aí, como é que você faz isso com o Ja'Marr Chase? Você também não gostaria de perder o T. Higgins, e é complicado. E o que eu falo pra eles vende o time. É foda, o time da sua família e tal, pô, mas tá duro, dorme, né? Vende o time, né? Porque o jogador que vai se ferrar, quanto tem... que não falta é bilionário querendo comprar time da NFL. E... John Mara, vende o time. Você acha que a Kate Mara vai querer ser a dona dos Giants daqui a, sei lá, quando você morrer? Não vai querer ser. Então, por favor, venda o time. O meu último perdedor aqui na nossa lista, eu acho que o Aaron Rodgers é um dos perdedores dessa temporada. Talvez o grande perdedor. E eu digo isso com uma ressalva. Eu não acredito que o Aaron Rodgers está acabado 100%. Eu ainda acredito que o Aaron Rodgers é capaz de jogar num nível mediano, talvez mediano para baixo, na NFL. A questão é que eu não acho que ele é bom o suficiente para compensar a experiência Aaron Rodgers que o cerca. Porque ele é um cara difícil e já não é dessa era New York Jets. Ele é um cara que já estava batendo cabeça com o Mike McCarthy lá atrás em Green Bay, que bateu um pouco de cabeça com o Matt LaFleur em Green Bay. E alerta de spoiler, todo mundo aqui convive com pessoas mais velhas. A pessoa não vai ficando menos teimosa conforme ela vai envelhecendo, né? Ela vai ficando mais. E o Aaron Rodgers é o caso dele. Só que ele é um dos 5, 6 melhores quarterbacks de todos os tempos. Quando ele estava no auge, ele podia fazer o que ele quiser. Ele ia continuar valendo. Só que hoje, a dor de cabeça fora de campo é a mesma coisa. Só que agora, talvez ele seja o 21º quarterback em termos de desempenho na NFL, eu acho que não vale a pena. Eu acho que existe uma chance real dos times olharem, os times que precisam de quarterback,
verem o que foi a última temporada dele com os Jets e pensar, eu não quero o Aaron Rodgers, ele pode ser melhor do que, sei lá, o Gardner Minshew, é melhor que o Gardner Minshew, ele pode ser melhor até que o Sam Darnold, pode ser melhor que o Sam Darnold, só que ele é um cara que vai toda semana lá no podcast do Pat McAfee e fala alguma besteira, é um cara difícil, é um cara que quer que as coisas sejam feitas do jeito dele, é um cara que vai querer trazer os passas dele, e o Aaron Rodgers em 2025 pra mim não vale essa dor de cabeça, então eu acho que ele é um dos perdedores e eu fico em dúvida, Felipe, se a gente vê o Aaron Rodgers jogando de novo. Ele vai aparecer no Giants, essa é a minha... Porra, Felipe, caralho, como você fala um negócio desse, cara? No podcast tu fala um negócio desse. Essa é a minha aposta, mas assim... Eu acho que vai ser o Russell Wilson, tá? Eu acho que vai ser o Russell Wilson. Assim, a grande questão, eu concordo com o Aaron Rodgers, é que assim, quando ele era realmente, indubitavelmente, um dos 3, 2, 1 melhor quarterback da NFL, você aguentava as excentricidades dele, vou colocar desse jeito. Você aguentava todo o pacote que vinha em torno dele, você aguentava. Agora, com 41 anos, uma temporada depois de ter sofrido, 2 temporadas depois de ter sofrido lesão no tendão de Aquiles, ter mostrado um desempenho um campo abaixo do esperado, mas aqui eu faço um parênteses, acho que esse desempenho em campo abaixo do esperado, acho que é muito problema do Jets em si, de como a equipe de comissão técnica de esquema ofensivo, mas tem uma parcela dele aqui que realmente ele não é mais aquele grande quarterback que a gente via jogando. Tudo isso em volta, o fato dele ter essa participação semanal no programa do Pat McAfee, que ele fala sobre tudo e qualquer coisa, e essa insistência em continuar participando do programa, então acho que torna ele meio radioativo, né? Chega num momento meio radioativo nessa temporada. Acho que o time que o contratar vai ter que estabelecer muito bem limites, né? Fronteiras do que esperar dele, porque que ele não é mais o futuro de nenhuma franquia. Ele é hoje, no máximo, um quarterback ponte para um novato escolhido no draft. Então, assim, você tem que deixar claro para o Rodgers o que esperar dele, né? E o que você tem que falar, pô, um cara, você vai ter que, sei lá, vai ter que dar um pouco de orientação para o quarterback novato, algo que assim, ele faz. Ele não é um cara que se fecha muito, porque ele viu que o Brett Favre se fechou em cima dele e ele fala publicamente. É um cara que falou, pô, o Brett Favre se fechou em cima de mim, eu não quero me fechar em cima dos outros. Ele ensina, etc. Assim, em termos de convivência de equipe, não me parece ser um cara muito complicado assim, em termos de jogador assim, no vestiário. O problema é em torno dele, né? O problema é que ele bate cabeça com técnico, ele bate cabeça com diretoria, ele bate cabeça com gente de fora, ele critica grupos sociais, etc. Então, assim, todo esse pacote em torno, a equipe que o contratar nessa off-season vai ter que pensar com muita calma. Alguém vai, porque assim, vamos ver se, pô, é o Aaron Rodgers, mesmo com 41 anos, acho que ele consegue segurar as pontas por mais um ano. Então, alguém vai contratá-lo, mas buyers beware, né? Você tem que ter toda uma situação em torno dele que vai vir junto e não vai diminuir, como você bem disse, uma pessoa ficando mais velha não vai ficando mais tolerante, não vai ficando menos ranzinza. É o contrário, ela vai ficando mais ranzinza, né? Então, tem todo esse pacote em volta do Aaron Rodgers que vai vir junto com a contratação dele. Então, isso eu credencia realmente como um dos grandes perdedores dessa temporada, porque é um cara que vinha com uma expectativa, né? Você achava que era um cara que ia jogar, mostrar realmente, finalmente ia mostrar para o que ele foi contratado, e acabou que não aconteceu. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que ele vai pintar no Las Vegas Raiders. Tom Brady vai se convencer, né, que não, eu consigo controlar ele e tal, o meu contemporâneo, e aí eu quero ver como é que o Davante Adams vai fazer pra convencer voltar pro Raiders. Mas aí vamos ver, né, e também existe uma chance grande dele querer se aposentar, né, mas ele não dá indícios de que ele gostaria de ser aposentado, né, ele gostaria de sair nos termos dele, né, e assim, carreira de quarterback, na maioria das vezes, termina de forma deprimente. Nunca termina bem. Nunca termina bem. O pessoal fala do Peyton Manning, pô, foi campeão no último ano. O Peyton Manning, ele só se aposentou porque todas as portas se fecharam. Ele queria continuar jogando depois da temporada 2015 e
ele é um cara que foi aposentado, não é que ele se aposentou. Né? E a maioria dos quarterbacks é assim, ele joga até ser arrastado de campo. Então, todo mundo vai esquecer. E as polêmicas fora de campo do Aaron Rodgers e tal. Eu tava vendo, eu retuitei hoje uma lista que é de um perfil que só serve pra criar engajamento, né? Aquele ML Football. Então, eu caí na armadilha deles. Eles fizeram uma lista dos 10 melhores quarterbacks de todos os tempos e colocaram o Big Ben na 10ª colocação. Eu falei, pô, colocaram o Big Ben ali achando que ninguém ia notar. E... enfim, na lista, Aaron Rodgers está na 5ª colocação. E muita gente nos meus replies falando que era um absurdo. E eu não acho um absurdo Aaron Rodgers ser o 5º colocado, né? E eu acho que muita gente torce o nariz para Aaron Rodgers, não só pelo desempenho dele ter caído em campo, mas pela pessoa que ele é fora de campo. Mas historicamente, na hora passa um tempo, a gente lembra do cara em campo. E o exemplo maior disso é o Brett Favre, ele tá na 8ª colocação, né? O Brett Favre foi 3 vezes MVP consecutivo. As pessoas reconhecem ele como um dos 10 maiores quarterbacks de todos os tempos. Eu acho que isso é meio que unânime. E a gente sabe separar que ele é um cara que tá sendo... eu não sei há quantas anos do processo, né? Mas é um cara que desviou dinheiro público pra universidade dele, né? Onde ele jogou, né? E no estado mais pobre dos Estados Unidos, né? Que é o Mississippi, né? Não é uma boa pessoa o Brett Favre. Tem outros polêmicos do Brett Favre. Só que a gente sabe que em campo ele foi um dos 10 maiores quarterbacks de todos os tempos. Então eu acho que com o tempo as pessoas vão saber separar isso. Aliás, você achou um absurdo o Brett Favre ser top 10? B, Aaron Rodgers na 5ª colocação? A lista é Tom Brady em primeiro, Patrick Mahomes em segundo, Peyton Manning em terceiro, Joe Montana em quarto, Aaron Rodgers em quinto, que eu sinceramente não tenho muito problema com esse top 5 não. Patrick Mahomes em segundo me assusta um pouco. Não só por conta não é nem levando em conta o Super Bowl agora, nesse Super Bowl da temporada, mas acho que ainda tá um pouco longe. Acho que precisa de um pouquinho mais de tempo pra... eu quero ver como vai ser a segunda metade da carreira dele, né? A partir dos 30 anos que o quarterback chega no auge, né? Que esse auge de quarterback é mais longo do que de outras posições. Acho que quero ver como que vai ser a segunda metade da carreira dele antes de colocá-lo tão alto assim, mas os outros nomes eu não vejo não tenho muito problema não. E Big Ben décimo? Big Ben décimo eu tenho problema sim. Porque o Big Ben é um cara porque assim, o Big Ben ok, ganhou 2 Super Bowls, etc, mas não é um jogador que se lembra assim, pô, eu lembro grandes jogadas do Big Ben. Quais são as grandes jogadas do Big Ben? Aquele passe pro Santana É um cara que... então, é o único do Super Bowl 43, mas assim... ele nunca foi o top 3 na posição. Talvez nem top 5. Porque assim, é um cara que sempre foi muito sólido, um cara que, quando estava lesionado, é um cara que, assim, não prejudicava tanto a equipe, né? Mas não era um cara que você se lembra, pô, é um cara que jogava, o maestro da bola, né? Não é longe disso, né? Ele meio que... ele era mais parte da engrenagem, né, nos 2 Super Bowls, né? Principalmente no primeiro, no segundo ele fez um Super Bowl 43 muito bom. E eu acho que ele melhora na fase que os Steelers têm menos sucesso, né? Que é aquela era do trio BBB, né? Do Tony Brown, do Le'Veon Bell e do Martavis Bryant. Eu fiz aqui uma lista dos quarterbacks que eu colocaria na frente do Big Ben. Você só fala sim ou não, conforme eu vou falando o nome, tá? Johnny Unitas. Sim. Eu sim significa sim. Felipe colocaria na frente do Big Ben, não colocaria na frente do Big Ben. John Elway. Sim. Roger Staubach. Sim. Kurt Warner. Não. Terry Bradshaw. Sim. Sammy Ball. Esse eu puxei lá de trás pra os anos 60, né? Era outro futebol americano. Mas eu colocaria na frente. Sim, pela importância histórica dele. Joe Namath. Não. Troy Aikman. Sim. Jim Kelly. Não. Bart Starr. Sim. Frank Tarkenton. Não. Warren Moon. Não. MVP, hein? MVP? Eu sei, mas... MVP, né? Eu acho que foi MVP, sim. Pelo Oilers, sim. Pra encerrar, o Otto Graham. Também outro da época do futebol americano preto e branco. Não colocaria. Não colocaria.
Mas pelo menos aqui a gente tem uns 6 nomes que a gente chega a um acordo que 6, 7 nomes que são melhores do que o Big Ben. Philip Rivers é um cara que eu acho que ele teve menos sucesso que o Big Ben. Mas como quarterback, eu acho que o Philip Rivers foi um quarterback melhor que o Big Ben. Mas aí tá todo mundo também. A gente tá faltando um nome, que eu e você, torcedor dos Giants aqui, a gente tá meio que evitando, né? Porque eu amo o Eli Manning, meu jogador favorito de futebol americano de todos os tempos. Eu não acho que ele foi um quarterback melhor que o Big Ben. E dói dizer isso, mas eu não acho que ele foi um quarterback melhor que o Big Ben. Mas enfim, tem algum nome que faltou entre vencedores e perdedores nas suas listas? Porque eu falei todos os meus. Não, eu falei todos os meus também. Eu tinha separado alguns adicionais aqui, mas não nada muito importante, não. Cita só pra menção honrosa, então. Tá. Assim, acho que entre os vencedores, e não é nem jogador, nem equipe, nem nome, é o streaming. Acho que o streaming acabou sendo um grande vencedor dessa temporada da NFL, porque começou o jogo inicial da temporada, foi transmissão exclusiva de... o jogo inicial não, o jogo do Brasil lá na semana 1 foi transmissão exclusiva de streaming lá nos Estados Unidos. A Amazon finalmente teve uma temporada boa de jogos no Thursday Night Football. A Netflix também teve 2 jogos interessantes. O Super Bowl também foi bem forte em streaming na NFL nessa temporada. Aqui no Brasil também, você teve jogos internacionais sendo passados pela Live Mode, né, Casa TV, então acho que o streaming acabou se consolidando na NFL de uma forma bem, bem forte, assim, que é um trabalho que vinha sendo feito há vários anos, mas acabou se estabelecendo de fato agora nessa última temporada. Acho que é um negócio que a gente vai ver cada vez mais a partir dessa próxima década. Acho que o Brasil, né? Dá pra gente colocar o Brasil como vencedor, né? Brasil como vencedor. Brasil. Recebeu o jogo, um jogo muito bom, um jogo que apesar de reclamações pontuais sobre o campo nas redes sociais, um jogo que foi muito bem avaliado, tanto pela NFL quanto pelas equipes, né? Foi um sucesso de público, de experiência, então acho que o Brasil acaba sendo como vencedor, apesar de tudo. E a quantas estão o nosso jogo em 2025? Eu não sei muito bem quantos estão, porque eu tinha ouvido também, assim como o Lance tinha falado, de que o Los Angeles Chargers ia ser o time anunciado, mas que estava em negociação ainda pelo contrato, porque o que o Brasil quer é um contrato de longo prazo com a NFL, que é um comprometimento de longo prazo com a NFL, e esses contratos maiores exigem um pouco mais de tempo para negociação. Então, existia uma possibilidade de assinar um contrato de curto prazo para realizar o jogo esse ano e negociar um contrato de longo prazo para os próximos anos, mas isso meio que subiu no telhado. Então agora as negociações estão só pelo contrato de longo prazo, incluindo 2025. Então tem que ver se esse contrato vai sair a tempo de você conseguir realizar o jogo aqui no Brasil. Mas em termos, assim, tá andando. Não é um negócio que desapareceu, que o Brasil sumiu do mapa, o negócio está andando, mas desbarrou nessa questão contratual entre a NFL e aqui a cidade de São Paulo. Como é que meu microfone estava mutado? Meu sonho é o Eduardo Paes chegar lá e passar a perna em São Paulo e trazer, 10 anos de jogo da NFL aqui pro Maracanã. Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse, para não ter que viajar, mas eu vou em todos os jogos da NFL que tiverem no Brasil, se tiver 2 por ano, né, que chegou a ser conversado sobre isso, né, especulado e tal. Sim. Seria perfeito também. Mas Felipe, muito obrigado pela participação, sigam ele lá no @oquarterback. Um grande abraço e tchau. Um grande abraço, Gabriel, até a próxima. Tem uma season muito longa aqui pela frente. Exatamente. Muito obrigado a todos que escutaram o programa. Episódio NFL volta no meio da semana. Episódio exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador. Link tá na descrição. Deixe 5 estrelas. Eu não sei mais falar. Lá no Spotify. Um grande abraço a todos. Tchau.